enfermeiro Edson, falando sobre a gripe H1N1. Nós terminávamos no primeiro bloco falando sobre o vírus, né? Se ele é o mesmo da gripe comum. E agora eu quero saber, Edson, quais os sintomas da H1N1, se eles são muito diferentes dos sintomas do resfriado. Bom, é importante essa informação, Dejair, porque as pessoas confundem muito e aí a gente sempre gosta de dizer o seguinte: quando tu fala de influenza, não é especificamente só H1N1, o vírus influenza causa a gripe, né, que é um quadro Sim. gripal importante. Então, indiferente se for H1N1 ou se for o vírus B, que é o da gripe comum, normalmente o que a pessoa tem que perceber é que ela é muito mais, evolui rapidamente, né? O quadro de dor muscular, calafrios, dor de garganta, tosse. Já o resfriado é só uma corizazinha, uma congestão nasal súbita, assim, e que alguns dias já melhora. A gripe te leva às vezes à cama, né? Te deixa acamado, te deixa debilitado, tu perde as forças, né? Musculares, principalmente, assim. Então é fundamental entender de que esse quadro resulta na indicação de medicação, né? Então, hoje, inclusive, os profissionais de saúde estão todos sendo orientados. Independente se ele suspeita do H1N1 ou de gripe comum, indique o antiviral, né, que hoje é o Celtamivir, porque ele é um medicamento importante, né? E hidratação é fundamental, hábitos alimentares e, principalmente, repouso. As pessoas têm que entender o seguinte, que se eu estou acometido, estou febril, tossindo, eu não posso trabalhar, eu tenho que me preservar e preservar os contatos. Né? O que é os contatos? Os contatos domiciliares, contatos de trabalho, os contatos escolares. Para não disseminar a doença. Eu não sei se tu acompanhou, e com certeza deve ter acompanhado, já escolas que acabaram interrompendo, fecharam a escola. E aí foram até chamadas por nós, essa decisão partiu somente da direção da escola. E aí nós perguntamos para a instituição, qual foi o motivo de fechar a escola? Ah, não, mas que nós estamos com medo que outras pessoas vão se contagiar. Bom, isso pode acontecer. Mas e depois que tu abrir a escola, tu não achas que outras pessoas virão acometidas de outras viroses e de outro quadro clínico e não terão outras pessoas contagiadas? Sim. E nós vamos fechar a escola de novo. Claro. Então a escola vai viver fechada todo o inverno no Rio Grande do Sul, porque no Rio Grande do Sul, típico de termos resfriados e gripes. Então, as pessoas têm que pensar, epidemiologia também é isso, viu, Dejair? É orientar, passar informações adequadas e não criar o pânico. A epidemiologia tem essa obrigação de mostrar que o problema existe, não esconder os dados, não esconder informações. Óbitos vão acontecer, evidente. Né? O ser humano ele está suscetível, uns mais, outros menos, e a gente tem que trabalhar com essas questões todas e evidenciar e evitar riscos maiores. Então é isso que a gente tem que enfocar. Fechar um ambiente, fechar uma empresa só vai desencadear mais surtos emocionais na população de não saber o que fazer, porque ela não vai sair de casa também, né? Sim. Ela não pode nem sair de casa, se ela não vai trabalhar, ela não pode. Então, isso tem que se passar a situação de que existem mecanismos, vacina, a boa hidratação, alimentação, medidas de etiqueta simples, né, Dejair? Não compartilhar alimentos. A gente tem que orientar os nossos filhos que esse é um hábito escolar. A criança leva a maçã para a escola, dá uma mordida e dá para o coleguinha morder. Toma aguinha na sua garrafinha e dá para o coleguinha. Esses hábitos, e aí entra a educação. Sim. Nós temos um trabalho excelente com a Secretaria de Educação do município de sensibilização das crianças, porque através delas a gente educa o público adulto. Claro. De dizer para a mãe, mãe, tem que ter garrafinha para levar para a escola, para a gente tomar água nossa, né? Não compartilhar utensílios. Aqueles bebedouros que tu aperta Isso. As escolas, em último caso, aí que providenciam um copinho descartável para que as crianças possam utilizar e não compartilhem. Então, esses são os cuidados, né, principais. E a pessoa suspeitando estar contaminada com o vírus da gripe, deve fazer o que além de ir ao médico? Isso. É importante, de novo, a gente torna-se repetitivo nesse aspecto, mas é bom a gente falar inúmeras vezes para as pessoas ficarem bem atentas. No momento que eu estou com um quadro agudo, de qualquer virose, né, Jair? Porque nem sempre a virose é só uma virose respiratória. Nós temos pessoas que às vezes se acometem de um vírus, e posso te dar outros nomes, tem o rinovírus, adenovírus. Existe uma imensidão de vírus que entram pelo sistema das vias aéreas superiores e acabam se alojando a nível intestinal. E aí tu tem episódios de diarreias, vômitos, que não necessariamente é um quadro de uma doença respiratória, é uma doença intestinal, que
acometeu e o paciente ficou debilitado e que precisa ser tratado. Tem que se reidratar, tem que ter hábitos adequados de higiene, evitar compartilhar algumas questões pessoais. Então é isso, a assistência de imediato para o paciente evita o contágio, isso é importante. E em casa, medidas de higiene e limpeza, retomar algumas questões básicas do ambiente familiar, também ambientes arejados, ventilados, isso também ajuda muito, porque as pessoas têm no inverno a tendência de quê? Fechar as casas e ficar todo mundo encolhido ao redor do fogão a lenha e do nosso chimarrão, né? São e hábitos, o vírus circulando. E o vírus e aquele chimarrão compartilhado com todos. Eu também gosto, sou gaúcho também, é um hábito importante que a gente não vai conseguir tirar das nossas raízes e não é essa a intenção, porque às vezes a epidemiologia é vista disso, né? Tu restringe determinadas atitudes que são corriqueiras, né? Para o nosso hábito do dia a dia do Rio Grande do Sul. Mas a gente tem que trabalhar com as questões de risco, né? Naquele momento, porque depois tu vai tomar chimarrão, tu não vai ficar doente o tempo todo, né, Dejane? Sim. Alguma outra recomendação que eu possa não ter te perguntado, alguma orientação que tu queiras passar que eu não perguntei? É importante dizer, eu acho que nós enfocarmos essa questão dos calendários vacinais, Jair, eu acho que a população deve ficar sempre atenta, assim, todo o público de casa deve ter sua carteira de vacinação em dia. Se não tem carteira, procure a unidade de saúde mais próxima do seu bairro para olhar se ela tem vacinas para serem aplicadas. Nós percebemos com essa questão da cachumba, o público adulto, como tu disseste no início da tua matéria, assim, de que as pessoas, quando ouvem um anúncio, buscam um serviço de saúde. Que bom, que pelo menos nesse momento busquem. E aí estão sendo imunizadas pessoas do público adulto que nem sabiam que existia essa vacina, porque essa vacina sempre foi dita e vista como de criança. Entendeu? Então, esse público deve procurar a unidade de saúde. Nós temos um público de adolescentes hoje, Dejair, que é importante reforçar, que estamos disponível a vacina contra o vírus HPV. É uma vacina de alto custo, que na rede privada custa R$400. O Ministério da Saúde disponibilizou desde 2013 a vacina na rede pública, né? Desculpe, 2014. Ela está disponível em todas as unidades de saúde para as meninas de 9 a 13 anos. Tem uma vacina que previne contra 4 tipos do vírus HPV e os 4 mais incidentes e mais nocivos ao organismo da mulher, que causam câncer do colo do útero, câncer anogenital. Então, é fundamental que as nossas jovens que ainda não se vacinaram, procurem a unidade de saúde mais próxima também recebam a vacina, né? São 2 doses. A vacina 0, que é o primeiro dia, e 6 meses depois uma segunda dose. Antes tinha um esquema de 3, agora somente 2. É importante fazer a segunda dose, porque temos algumas jovens que fizeram a primeira vacinação e o município, inclusive, fez a vacina em escolas, né? E, então está oportunizando. A vacina continua disponível, não precisa recomeçar esquema vacinal. Isso também é importante dizer. A pessoa fez vacina, por exemplo, quando o teto fez 1 dose, tinha que fazer o esquema de 3. Chega na unidade, recebe a segunda, recebe a terceira, não precisa começar. É importante atualizar o seu calendário. Só para nós reforçarmos, ainda é possível fazer a vacina contra a gripe H1N1 nas unidades de saúde? Sim, todas as unidades têm a vacina disponível. Nós, inclusive, de Jair, abrimos para outros públicos, outras populações, até em função de que sobrou algumas doses, e que a gente possibilitou abrir para os profissionais da educação, profissionais da segurança, profissionais do Correio, INSS, e temos a intenção, de repente, do número de doses que sobrarem ainda, disponibilizar para outros grupos. Lembrando também, de Jair, que algumas crianças do público de 6 meses a menor de 8 anos, tem 2 doses para fazer. São aquelas crianças que nunca tinham feito vacina contra o vírus da influenza. Então, ela faz uma primeira dose e 30 dias depois a segunda. Então, como a gente começou lá em 25 de abril, esse público que fez a primeira deve fazer a segunda em qualquer unidade de saúde nossa. Ok. Edson, muito obrigado por teres vindo. Muito boas as tuas dicas e as tuas orientações. Tirou o meu medo da vacina, eu vou fazer, tá? Muito obrigado por teres aceito o nosso convite e vindo aqui no nosso programa hoje. Eu que agradeço o espaço, obrigado. Nós conversamos esta noite com o enfermeiro Edson Luiz da Silva. Convidamos a todos a permanecerem conosco na programação da nossa Vale TV. Este programa reprisa amanhã, logo após o Jornal do Meio-Dia. Obrigado e até o nosso próximo programa.